Boa noite a todos. É com muito prazer que vamos iniciar este mês com estes 91 anos registrado esta casa abençoada. Sabemos que há 91 anos registrados, mas antes do registro teve todo o trabalho, toda a preparação para que esse espaço físico, seja, que ele fizesse parte desta vida, desta casa de luz. Então vamos com muito amor, carinho, respeito aos trabalhadores que fizeram lá há mais de 91 anos atrás todo o trabalho para que esta casa fosse tão bem aceita aqui na nossa cidade, na nossa região. Então é para esses trabalhadores que vamos fazer toda a nossa homenagem, para os ex-presidentes, trabalhadores, médios que estão no plano espiritual, que está trabalhando muito mais ainda por esta casa. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer por este ambiente tranquilo, sereno, e nós, encarnados, vamos receber todos os benefícios, e eles também estão aqui juntos de nós, comemorando esta data tão especial. 91 anos de trabalho, de dedicação para todos nós. Vamos agradecer a estes amigos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Então vamos escutar a mensagem do Consolador prometido por Jesus no seu Evangelho, que todos aqui presentes, encarnados, e os nossos irmãos desencarnados possam estar recebendo todos os benefícios que esta casa oferece. Vamos escutar então a mensagem do Evangelho e logo após vamos realizar um passe coletivo para aqueles que puderem permanecer, que hoje teremos o nosso irmão Evandro, que vai fazer para todos nós um pouquinho, trazer os ensinamentos que ele preparou. Que a dona Sandra vai fazer o Evangelho agora. Boa noite a todos. Boa noite. As nossas boas-vindas a cada um dos nossos irmãos desta casa, das outras casas vizinhas, Que a paz de Deus esteja com todos, que nós sintamos acolhidos
pelo amor e pela misericórdia de Jesus. Antes de fazer a leitura do Evangelho, eu vou ler um pequeno texto que eu trouxe em homenagem à abertura, né, da semana, do mês do aniversário da nossa casa. Parabéns de aniversário à nossa Casa Espírita Caminheiros da Luz, pelos seus 95 anos. O aniversário se estende a todos, pois a casa é o resultado do trabalho de cada um. Lembrando, como o marido já falou, lembrando que são 91 anos em que foi regularizada a sua documentação. Embora já realizasse atividades na fazenda, né, na fazenda do Padre Rui, e era o nome de Santo Antônio de Pádua. Depois que passou para cá, é que ela recebeu o nome de Caminheiros da Luz. E nós acho que nós já podemos contar aí mais ou menos 100 anos, né? Que tem 91 de registro, se trabalhou tanto tempo lá fora. E essa casa, ela tem como finalidade servir como escola de formação espiritual e moral, desempenhando um papel relevante na divulgação do Espiritismo e no atendimento a todos que nela buscam orientação e amparo. Prezados irmãos, amigos e dirigentes do Centro Espírita Caminheiros da Luz, neste dia de festa e alegria, parabenizo a todos que fazem parte desta instituição de amor e caridade, pelo esforço, trabalho, dedicação e cooperação com nossa casa, pois sabemos que um centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e colher as graças, aprimorarmos e aperfeiçoarmos na senda do bem e da caridade. Por esta razão, é sempre importante lembrarmos e agradecermos aos dirigentes espirituais desta casa, aos mentores de luz e aos amigos que se encontram ou não no plano espiritual, que muito auxiliaram na construção e evolução desta casa. Assim, rogo a Deus que os trabalhadores desta continuem fiéis ao mandamento maior da lei de Deus, que é amar ao próximo como a nós mesmos. E continuemos nosso trabalho na senda do bem, do amor e da caridade. Parabéns à Casa Espírita por mais um ano que se passou, com a esperança renovada de muitos outros aniversários que ainda virão. Assim seja. A leitura do Evangelho é no capítulo 6, o Cristo Consolador. Instruções dos Espíritos, advento do Espírito de verdade. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um celeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra a clamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada
e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender a mão socorredora aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este o primeiro mandamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Eu fiz um pequeno resumo aqui, porque eu gosto mais de ler do que de falar. O título do texto aqui, o Consolador, o Cristo Consolador, já nos diz tudo, né? Porque Consolador, como o próprio nome já diz, é aquele que consola, que anima, que sustenta, que ampara e que advoga. É aquele que está sempre ao nosso lado, conduzindo, auxiliando a superar os momentos difíceis, as dores, os sofrimentos. O Espiritismo é o nosso Consolador. Aqui nas instruções dos Espíritos, o advento do Espírito de Verdade, quando eu comecei a ler, eu achei interessante que a gente primeiro soubesse o significado da palavra. Então aqui vem a pergunta: o que é advento? Advento é aparecimento, é chegada, é aquilo que começa e se institui. Aí eu pergunto: o que é instituir? Instituir é dar formação, é instruir, é ensinar. Então, a partir daí, nós entendemos que o Espírito de Verdade, ele veio para nos ensinar tudo aquilo que não foi ainda compreendido, através do Evangelho de Jesus. Veio também esclarecer sobre as verdades eternas, as causas do nosso sofrimento, da nossa dor, nos fazendo entender que o sofrimento é necessário para a nossa evolução espiritual. E que esse sofrimento é o resultado dos nossos erros, das nossas imperfeições, das nossas faltas de vidas anteriores. E só Deus nos encoraja a enfrentar essas dores, essas intempéries da vida com paciência, através do conhecimento do Evangelho de Jesus. Daí a grande importância do estudo do Evangelho, né? O estudo, o entendimento e a prática. Na frase aqui do texto: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento. Instruí-vos, este é o segundo. Ele diz aqui que o amor é a chave da vida, é a nossa mola mestra, que nós devemos amar indistintamente a todos, aos nossos irmãos, aos nossos amigos, aos nossos inimigos. E cada amor é diferente um do outro. O amor de pai, o amor de mãe, o amor de irmão, o amor de amigo e o amor de inimigo. Mas amor de inimigo, se ele é meu inimigo, como que eu vou amar esse inimigo? Eu não tenho que ficar pegando na mão, abraçando, dando beijinhos, como a gente faz com os amigos, com os irmãos, com os pais. O amor do amigo, ele está no nosso coração, na nossa consciência. Toda vez que a gente for fazer a nossa oração,
a gente pensar naquele amigo e desejar para ele aquilo que a gente queria para a gente. É assim que nós vamos amar os nossos inimigos. E o espírita é aquele que tenta tirar de si o mal que habita em seu coração. Aquele que busca a cada dia ser melhor, aquele que doma as suas más tendências e é reconhecido pelo seu progresso moral. Então, através do nosso progresso moral é que nós vamos ser reconhecidos como espíritas, né? E o espiritismo, que é o nosso consolador prometido, ele é um facho de luz colocado nas nossas mãos para nos ensinar a ir mais além, aprofundar cada vez mais, porque o espiritismo, além de religião, ele é filosofia, ele é ciência. Então, quem estuda o espiritismo vai além da religião, né? Todas as vezes que a gente se encontrar desolado, triste, irritado, o que nós devemos fazer? Abrir o Evangelho. Entre para o quarto, abre o Evangelho. Aquela página que saiu vai te consolar, vai te reanimar, vai te dar forças para prosseguir a caminhada. E que Jesus, o nosso Consolador prometido, né, nos inspire nessa caminhada e permaneça em nossos corações. Que a paz de Deus continue. Então, como eu tinha falado no início, né, vamos realizar o passe coletivo. Assim que terminar o passe, né, aqueles que quiserem participar, fiquem à vontade, né, de escutar a mensagem que o Evangelho trouxe para nós. E nesse instante, eu convido a todos para que esqueçam de todas as preocupações. Vamos aproveitar este banquete de luz ofertado pela equipe espiritual aqui em Deus. Que cada um de nós encarnados e todos os nossos irmãos desencarnados que vieram acompanhados com cada um de nós, receba esta luz maior. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los ao bom caminho. Sustentai-me nas provas desta vida, dai-me força de suportá-las sem murmurar. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei com que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem me induzir ao mal. Esclarecei minha consciência sobre os meus defeitos e elevai de sobre meus olhos o véu do orgulho que poderia me impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós, todos espíritos protetores que interessais por mim, fazei com que eu me torne digno de vossa benevolência. Conhecei as minhas necessidades e que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Que assim seja. Queremos agradecer este banquete de luz, este tratamento ofertados para cada um de nós. Que Jesus, Mãe Maria Santíssima, esteja e permaneça com cada um de nós, hoje
amanhã e sempre. E assim seja. Então, a partir desse instante, o Evandro fica à vontade do Evandro. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus permaneça em nosso coração. Bom, como disse na leitura do Evangelho, né, a dona Sandra já começou falando sobre o Cristo Consolador. E quando a gente fala do Cristo Consolador, automaticamente a gente pensa na lei de amor. Como foi dito no finalzinho da leitura, mais para o final, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. A gente nunca deve esquecer que o amor vem antes da instrução. Porque a instrução e o conhecimento sem o amor leva a toda essa destruição que nós estamos vendo na sociedade dos dias atuais. E esse pequeno detalhe do conhecimento sem amor, ele está muito bem tratado, foi muito bem tratado e ele é mesmo previsto, que a humanidade descambaria para buscar incessante o conhecimento sem se preocupar com o amor. Se nós pegarmos no livro o Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, lá tem aquela história de Adão e Eva. É uma alegoria, até os judeus sabem disso. É uma alegoria. Nós sabemos que o mundo se tornou daquela forma. Mas naquela época, foi escrito ainda de Moisés, Moisés não tinha as ferramentas que nós temos hoje. Moisés tinha o Google naquela época? Tinha? Tinha? Ele tinha alguma biblioteca para ele consultar? Não. Então, os Espíritos de Deus que fazem as vontades do Senhor, como fala no Divino Espírito da Verdade, assim, mas vai escrevendo na linguagem que vocês entendem. Isso daqui 4.000 anos, mais ou menos, a humanidade vai estar preparada para receber o Espírito da Verdade, e aí eles vão entender. Então, se nós olharmos, qual foi a queda do Adão? Quando Adão, ele escutou os conselhos da serpente. O que a serpente aconselhou Adão a fazer? Viver pelo conhecimento. Não, Adão, larga esse negócio de árvore da vida. Se vocês tiverem o conhecimento necessário, vocês serão como eles, como os espíritos evoluídos. Dá para viver só com o conhecimento. Primeira coisa, gente, vem alguma coisa que presta de cerveja? Hã? Tem? Não tem. Então a gente tem que entender uma coisa. Uma árvore que não dá frutos, não adianta a gente colher alguma coisa. E a serpente simboliza essa legião de espíritos que rastejam na terra e formam o que Jesus chamou de anticristo, uma falange de espíritos que eles trabalham há mais de 4.000 anos para dominarem a terra e afastar-nos da nossa essência. Porque a nossa essência, nós somos feitos por Deus para amar. Não adianta a gente lutar com Deus. Ah, mas se eu tiver conhecimento, eu vivo sozinho. Então vai viver, vamos ver o que dá. O que aconteceu nesses 4.000 anos?
lá no livro Apocalipse é contada a mesma história. E o João ainda fala assim, o grande dragão, que é a serpente lá do Adão e Eva, e os livros do Chico, os livros vêm nos explicar que esse dragão do livro do Apocalipse, que é a mesma serpente lá, da humanidade, essa comunidade de espíritos que são contrários ao ensinamento do Cristo. Então a gente vê duas palavras na leitura, né? Espíritas amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. E o que Jesus fala? Jesus fala assim: preocupai com as coisas de Deus, que o resto vos será dado em acréscimo. Então o que é amor? O Espírito de verdade, ou da verdade, ele vem nos ajudar a entender, se é que precisasse, o que é amor. Quando perguntaram para Jesus, o que é amor? Ou melhor, perguntaram para Jesus, quais são as leis? E Jesus fala uma coisa interessante, ele fala assim, tudo o que foi dito antes de mim, e tudo aquilo que será dito depois de mim, se resume em amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Mas nós temos uma dificuldade enorme de entender coisas simples. Não sei se vocês já repararam nisso. A humanidade não gosta de coisas simples, ela gosta de coisas complexas. E aí, um dos ouvintes fala assim, mas o que é amor? Aí Jesus, resumindo, fala assim, amar, a Beatriz está pensando não, tá? Muita gente está pensando que é paixão, é você gostar perdidamente de uma pessoa. Amar não é você sentir atração por uma pessoa. Às vezes eu sinto uma atração por determinada pessoa. Mas isso são reações químicas do meu corpo, não é amor. Aí Jesus explica que amar é você fazer ao seu próximo tudo aquilo que você queria que fosse feito para você. É muito simples de entender. Nós podemos ter dificuldade em praticar. Mas é uma coisa tão simples que a gente acha até estranho, porque a gente começa a colocar a lei do amor no nosso dia a dia. Se a humanidade amasse, não existiria crime, não existiriam acidentes de trânsito. E a gente acha interessante assim, ó, como que Deus, que é algo que não cabe na nossa cabeça, nós não temos condição de entender Deus. O famoso Santo Agostinho, né? Santo Agostinho gostava de beber um vinho, aí Maria. Gostava de passar as coisas em claro. E Santa Bárbara, sua mãe, rezava todo dia. Ai, meu filho não pode se perder. Meu filho não pode se perder. E o Santo Agostinho lá. Toda vez que ele ia se entregar numa aventura noturna, ele falava assim, ô mamãe, eu sei que a senhora quer que eu me converta, mas hoje não. Só mais hoje. Mas a graça dele foi acabando. Até que em determinado momento ele se tornou o Santo Agostinho, que nós tanto ouvimos falar e conhecemos. Ele se converteu ao cristianismo. Aí a primeira coisa é, quero entender Deus. É o que é normal, quer dizer, o que eu estou querendo? Ter conhecimento sobre Deus. Vai dar certo, gente? Não vai dar certo. Porque e Santo Agostinho ficava, lia livro e criava sistemas na cabeça dele, não, Deus é isso, não, Deus é aquilo. E um dia Santo Agostinho estava andando na praia, e um molequinho, um menininho lá com uma colherzinha,
ia lá no mar, pegava a colher, enchia ela d'água, vinha andando, jogava num buraquinho pequenininho. Aí que a menina ia lá no mar, enchia a colherzinha de novo, vinha andando, jogava no buraquinho. Aí Santo Agostinho parou com seus devaneios, né? E ficou olhando aquele menino, o que esse menino está fazendo? E o menino toda hora, sem parar, ia lá, enchia a colherzinha d'água no mar, jogava lá no buraco. Aí Santo Agostinho aguentou, ô menino, o que você está fazendo? O menino falou assim, você está vendo essa agona aí? Santo Agostinho falou, estou. Vou colocar essa agona dentro desse buraquinho. Aí Santo Agostinho falou assim, mas não cabe. O menino falou assim, é mais fácil essa agona caber aqui do que Deus na sua cabeça. Aí Santo Agostinho levou um susto. E aí ele aprendeu que Deus não cabe na nossa cabeça. Nós não temos condição de entender Deus. E aí ele olhou, perdeu o menino. Não tinha menino, não tinha mulher, só tinha um mar. E no livro dos Espíritos, nós temos um capítulo, o primeiro capítulo, que fala sobre Deus. E Allan Kardec vai perguntando para o Espírito da Verdade. O que é isso? O Espírito da Verdade. O que é aquilo? E Allan Kardec começou a ter o comportamento de Santo Agostinho, querer entender Deus. Em determinada pergunta, ele recebe uma resposta. Para que vocês querem saber mais do que vocês já sabem? Para vocês, nós, a humanidade terrestre, para vocês entenderem Deus, falta-lhes um sentido. Vocês não têm condição de entender. E se nós continuássemos nesses questionamentos, eles somente os tornariam mais orgulhosos do que vocês são. Então vamos parar por aqui, Allan Kardec? Allan Kardec parou. Não, então tá bom. Mas o que nós temos condição de entender sobre Deus e a sua lei, principalmente, que é o tema de hoje? O que é a lei do amor? É eu fazer o semelhante àquilo que eu queria que o semelhante fizesse para mim. Nós todos somos filhos de Deus. E Deus organiza todo o universo somente com essa lei. E graças ao Espiritismo, nós aprendemos como ela funciona depois de 4.000 anos. É tão simples. Você sabe quando nós somos criados? Alguém sabe? Hã? Ninguém sabe? Simples e ignorante. Senão quando? Nós somos criados simples e ignorantes. Alguém sabe quando nós fomos criados? Não, né? Então tá bom, porque pensei que a senhora não sabia. Então nós estamos todos no mesmo barco. Mas nós sabemos que nós somos criados simples e ignorantes. O que é ignorante? Sem conhecimento nenhum. O que é simples? Único, tá? A gente acha que simples é uma coisa simples, mas na tradução do hebraico, na tradução para o francês para o nosso português, simples quer dizer o quê? Único. Nós somos únicos. Não existe outra nação, não existe outra coisa, não existe. Nós podemos evoluir. Nós podemos crescer espiritualmente. Mas eu jamais deixarei de ser eu, e principalmente jamais deixarei de ser aquilo que eu fiz, seja de bom ou de ruim. E quando Deus nos cria, nós não sabemos quando, Ele fala assim, esse menininho vai dar trabalho, vai fazer muita proeza. Vou colocar dentro dele a lei. Porque onde esse meu filho ir, a lei estará agindo sobre ele. Ele coloca em nós um dispositivo que se chama consciência. Aí Allan Kardec pergunta para o Espírito da Verdade, né? Uns falam que a lei de Deus está na Bíblia, outros falam que está no Alcorão,
uns falam que está no livro dos mortos, mas onde realmente Deus escreveu sobre ele? A consciência. Aí o Espírito da Verdade responde, na consciência, está escrita na Você consciência. está vendo? Tá. Escreveu dentro de nós. E essa consciência funciona assim. Ela é o nosso juiz. O que a lei manda? Tudo que esse rapaz fizer é o que eu desejaria para ele. É isso que fala a lei? Então eu xingo, brigo, maltrato a Dona Sandra, a consciência anota lá. Meu dono está xingando, maltratando, isso deve ser bom. Eu vou criar uma forma do meu dono ser atraído por esse ambiente. Eu vou ali, faço uma coisinha errada que eu falei. Aí a consciência anota, o que eu fiz que eu falei, é bom, vou desejar isso para ele. Consciência é má, gente? Não. Ela é neutra, simplesmente neutra. Para a consciência é tudo bom, porque tudo que eu faço é o que eu desejo para mim. Vocês estão vendo como é que funciona a lei da causa e efeito, porque a gente não escapa dela? O problema nosso é que a gente quer que a causa e efeito haja da noite para o dia. Não é assim. Eu não tenho. Às vezes eu tenho que maltratar a Dona Sandra, a Fabiana, a Tia Oliva, o Gordo, eu tenho que maltratar uns 1000. Depois aquilo, devagarzinho, voltando tudo para mim. Vou falar uma coisa para vocês, nós espíritas, nós estamos bem apertados. Nós somos espíritas, gente, não é que o espiritismo é bom, não, viu? Nós somos espíritas, que a nossa consciência é o cadernão cheio. Aí quando foi certa a encarnação, nós olhou o livrão, ela falou assim, nossa, isso é um estudo? É. Meu Deus do céu. Como é que eu faço? Olha, senhor, o que você acha de se encarnar no Brasil? Credo, aquele país cheio de muriçoca, pernilongo, que calorão? Não. Deixa eu ficar aqui na França, tão fresquinho, bebendo vinho, né? Ah, então tá bom. A gente olha para o livrão. Assim, como é que é o Brasil nessa época do ano? Não, tá bom, encarna no Brasil. Vou encarnar no Brasil. Mas o que eu vou fazer lá? Porque a lista aqui, ó, tá grande. Se eu for passar isso aí tudo, não dou conta, não. Aí nos é oferecido uma proposta de emprego, de trabalho. Porque a consciência, se Deus não interceder até na nossa consciência, nós não teríamos condição de pagar as nossas dívidas. Um dia os discípulos muitos discípulos de Jesus já tinha sido crucificado, estavam muito preocupados com esse trem aqui, porque nós estamos lutando para aprender agora, já aprenderam lá 2000 anos atrás. E aí eles tudo preocupados lá numa reunião lá na casa do Pedro, nossa, então vai estar lascado, hein? Aí Pedro falou assim, não, gente, calma, porque um ato de caridade acoberta uma multidão de pecados. Então, realmente, a consciência nossa, ela faz justiça. Mas nós temos tantos crimes cometidos, que se ela fosse agir com os rigores da lei, a gente teria que ser reciclado e começar tudo de novo, simples e ignorante. Mas isso não tem jeito. E aí nos é feita uma proposta de trabalho, que é fazer o bem, a caridade, principalmente dentro de uma casa espírita. E nos é recomendado, uma informação
falou, o remedinho do Evangelho. Todinho. E a gente vai entendendo que essa lei ela é implacável. Não tem como a gente fugir dela. Porque é como se eu tivesse, né, um juiz e um promotor do meu lado 24 horas por dia. Vocês já pensaram? Vocês já pensaram em andar com um juiz, um promotor? Tudo que fizer é o juiz. Anota lá. O promotor acusa, o juiz anota, você 30 anos de cadeia. Ele comete outro delito, mas sim. A nossa consciência é mais ou menos assim. Só que aí Jesus vem para nos ajudar, não a nos livrarmos, mas para nos ajudar a resgatar todo esse mal. E a principal oportunidade se chama caridade. A prática da caridade é como se fosse uma preparação para que no futuro todos nós estejamos amando uns aos outros. Porque o amor verdadeiro, ele é meio que difícil da gente entender também. O que nós temos condição de entender sobre o amor é só isso aí. É desejar o próximo. É fazer o próximo. Tudo aquilo que a gente desejaria que o próximo fizesse. E aí, com a prática da caridade, a gente vai aliviando as nossas dores, as nossas aflições. E a gente vai entendendo que não adianta, nós não temos outra saída a não ser a prática do bem. Todos os espíritos evoluídos que encarnaram na Terra, eles trouxeram a mesma missão: fazer o bem. Todos. Fazer o bem. Você pode pegar todas as personalidades. Todos. Você pega o Chico Xavier, viveu pertinho de mim. Quando eu estava já nos últimos anos da sua vida, nos últimos meses, perguntaram para o Chico: qual o trabalho que você mais se orgulhou de ter feito aqui na Terra? Aí ele disse: o que eu mais me orgulhei aqui na Terra é de não ter ofendido ninguém. E se por acaso alguém se sentiu ofendido comigo, eu já peço desculpas porque foi sem querer. O Chico, gente, é o protótipo do ser do terceiro milênio. Por quê? Porque fez o dever de casa. Ele começou primeiro se preocupando com as coisas de Deus. Um dia eu perguntava para o Chico: Chico, quando você começou esse trabalho, você cansou de ser cabeçudo igual a nós? Ele falou: nós começamos há 60 mil anos atrás, lá no Egito. Para se tornar o que ele é. Então, um espírito viver aqui 90 anos encarnado e falar que a coisa que eu mais se orgulhou de não ter feito mal a ninguém, nós vamos conseguir uma vitória enorme no dia que a gente falar assim: nossa, hoje eu não fiz mal a ninguém. O Chico viveu 90 vezes, quase 400 dias, né? Viveu quase 36 mil dias aqui na Terra, fazendo bem, não fazendo mal. Interessante. O Chico tinha conhecimento? Não sei. Lê os 400 livros dele, vocês vão saber. Não, mas lá foi os espíritos. Cantor bom não toca um violão ruim, não.
do Chico. Vocês vão saber se ele tinha conhecimento ou não. O Chico foi o inverso do Adão e Eva, né? Ele pôs as coisas de Deus e o resto foi acrescentado, né? Entrou um programa em 71 na televisão, o Chico previu que na lua tinha água e já deixou a receitinha, como é que vai fazendo lá na lua, tá? 71. Quem não acredita, é só pegar o programa do Pinga Fogo aí, ver. 2 anos atrás eles descobriram que realmente tem água. É só pegar essa receitinha que já deixou escrito, vai ser possível plantar coisa lá na lua. Mas lá, como é que vai fazer? Não, vocês fazem uns redomos de vidro assim, evapora a água, que a pressão da água vai pregar o seio no chão e vai permitir a vida nascer. Está gravado para vocês ficarem tudo dia. Tinha conhecimento? Sim. Agora, o conhecimento foi dado ao Chico em acréscimo, porque não se coloca vinho novo em odres velhos. É isso que Jesus falou. Se você colocar um vinho novo, coloca ele num barril velho, o barril já está inchado, ele vai inchar mais e vai estourar. Então você pega um barril novo, aí você coloca o vinho novo. Assim somos nós. Nós queremos ter o conhecimento, o vinho, sim, então limpa a sua mente. Preocupa com o bem. Se torne um vaso novo. Nós vamos ver esse exemplo do vaso novo na figura do Paulo de Tarso. Qual que era o apelido que Jesus pôs? Não sei se foi Jesus ou Estevão, na foto, mas o apelido de Paulo de Tarso era o vaso escolhido. Só que Paulo de Tarso teve um período tenebroso aqui na Terra, onde ele era mau. Ele era um juiz, né? Ele era um juiz de terceira instância. A diferença dele do atual é que ele tinha cabelo e era um pouquinho mais baixo. Ele começou a julgar os novos cristãos de tal forma que ele falou assim: já tem que dar um jeito desses cristãos, não está adiantando prender, vamos matar. Paulo de Tarso mandou matar Estevão. Ele mandou prender o Estevão. Estevão levou um chá de cana lá, soltou o Estevão. Estevão chegou lá na casa do caminho, abriu a porta, pegou o evangelho e começou a pregar de novo. Um fofoqueiro chegou lá, ô Paulo, na verdade chamava Saulo, né? Você soltou o Estevão, está pregando de novo. Não é possível, manda prender de novo. Caça as redes sociais dele, suspende. Naquela época não tinha rede social, né? Eu fico estudando. Prende o Estevão. Prendeu o Estevão. Você não vai parar de pregar, não? Soltou o Estevão de novo. O que o Estevão fez? Chegou lá na casa do caminho, começou a pregar de novo. Fofoqueiro chegou lá, o Salvão está pregando de novo. Não, agora vou dar um jeito dele. Condenou ele à morte, matou o Estevão. Certo? Está na Bíblia. Mas como que mesmo fazendo tanta maldade, Saulo foi escolhido por Jesus? E no dia que Saulo, no dia do apedrejamento, Saulo tinha uma namorada chamada Abigail. E essa Abigail era irmã do Estevão. E eles tinham sido separados na adolescência. Então Abigail não sabia que quem estava sendo apedrejado era seu irmão. E quando Abigail conheceu, ela desceu e ela não conseguiu os últimos suspiros de Estevão. E o que Estevão pede para Abigail fazer? Abigail perdoa Saulo
porque ele é um homem muito fiel. Quando ele conhecer Jesus, ele vai ser muito importante na nossa causa, porque ele é fiel. Diga, você ainda acabou de matar aqui, como é que ele vai conhecer Jesus? E o resto da história do Saulo, vocês conhecem. Ele se converteu às portas de Damasco, limpou a sua mente, começou a vida nova, e não somente pediu perdão a Estevão e a Jesus, mas também começou a sua reforma íntima, o seu trabalho na divulgação do cristianismo. Está vendo? Ele achava que podia viver com o seu poder e o seu conhecimento. Mas quando ele viu que estava errado, ele voltou e falou, não, vou me preocupar agora com as coisas de Deus. Então a história de Saulo, gente, é um exemplo muito grande para nós. A gente não precisa esperar 60 mil anos igual o Chico. A gente já pode melhorar um pouquinho, como Saulo melhorou. Basta uma encarnação para Saulo se transformar em Paulo. E ele vai chamar de Paulo porque ele era baixinho. Isso que eu falei, tinha cabelo, era baixinho. Mas era um juiz implacável. Ele largou todo o seu poder, toda a sua glória, morava em palácios, na capital de Israel, que a gente sabe, tinha escravos para servir, se vestia de linho e púrpura, para viver. Ele era tecelão, para viver das roupas que ele mesmo tecia. E o seu pai, todo mundo à sua volta, falou assim, ficou doido, largou de viver lá em Brasília, quer dizer, largou de viver lá em Jerusalém, vai ficar aqui nessa pobreza aqui, com essas roupas feias, tá doido, ó. E eu acredito que muito espírito está aqui. Hoje o papai chamou de doido, hein, galera? Tudo bem, senhor? O papai chamou, muito espírito. Quem estava doido? Hoje, é fácil a gente saber. Mas naquela época, nossa, esse cara aí era da Suprema Corte, era do Sinédrio, né? Era. Está aqui agora vivendo essa miséria de sandália, com essas roupas. É meio boa, hein? É muito boa, né? Mas no final da vida de Paulo, ele falou assim, eu sinto um refrigério tão grande na minha alma, que eu não sei se sou eu que vivo, ou se é o Cristo que vive em mim. O refrigério da alma. Não sei que isso também deve ser um trem bom. Porque o refrigério do corpo, a gente fica no ar-condicionado, no dia de calor, já é bom, né? Não é? A gente uma bebidinha gelada, uma aguinha gelada. Falar nisso tudo não. Já é bom. Agora vocês imaginam um refrigério da alma. E o que Paulo fez? Foi cuidar das coisas de Deus. Só isso. E o resto foi adquirindo em acréscimo. Por isso, gente, que se nós pegarmos as grandes personalidades da China antiga, todos aqueles filósofos ou profetas que viveram do Oriente, o Buda na Índia, Lao Tse, todos aqueles espíritos evoluídos, nós pegarmos Sócrates na Grécia, Platão, eles batiam muito mais na reforma íntima, no fazer o bem para o seu semelhante, do que no conhecimento, como muitas pessoas acham. Porque conhecimento é importante para o progresso.
igual a enxada. A enxada ela foi feita para capinar, para proporcionar alimentos. Mas eu posso deitar ela na cabeça do meu semelhante, não posso? Assim é um conhecimento. Conhecimento em mãos erradas, o resultado está na nossa sociedade. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Estão espantados? Estão assustados? Já foi muito pior. Hoje a gente se reúne no campo de futebol, xinga o juiz, xinga a mãe do goleiro. 2000 anos atrás a gente reunia nos estádios para ver escravos serem devorados pelas feras. Evolução. Tá bom, cara? Tá não. É revolução, né? Vai chegar um dia e nós vamos falar assim, nossa, que absurdo, o povo ir para os estádios, brigava, bebia, ficava ponto, xingava. É, mas você estava lá naquela época. Então, além do amor, é uma coisa que parece tão distante de nós. Amar, não está não. É tão simples. Ela pode ser difícil de ser praticada, porque nós não estamos acostumados. Mas um dia vocês fazem um exercício em casa, então assim, eu vou começar a imaginar se tudo que a gente fizer no dia, no que a gente fizer, fosse pautado, for pautado pela lei de amor. Acaba tudo. Porque eu não vou pegar meu carro, sair dirigindo desinvestado aí, porque eu vou pensar assim, eu posso atropelar uma criança, um idoso que está atravessando a rua. Eu não vou me entregar às drogas, porque eu vou pensar assim, peraí, eu tenho uma mãe que vai sofrer muito me vendo nesse estado. Eu não vou praticar crime, porque o dinheiro que eu roubo para fulano vai fazer falta para comprar o feijão. É difícil? É. Mas vai chegar esse tempo um dia. Um dia eu perguntava para o Chico, mas o que você faria para a cidade? Aí todo mundo ficou esperando, né? O Chico vai dar uma aula, né, de administração pública para melhorar as cidades, melhorar. Eu falei assim, eu não tenho poder para nada, né? Eu sou um cisco. Mas se eu tivesse um poderzinho que fosse, eu ia estabelecer uma lei que toda cidade do Brasil seria obrigatório ter uma placa na entrada escrita assim, amai-vos uns aos outros. Isso foi o Chico falou, né? E essa é a lei do amor. Nós temos que entender que a consciência, ela nos cobre, ela nos aperta. Vocês podem ver que eu acredito que uns 80, 90% dos males psicológicos que a humanidade passa nos dias atuais é a consciência cobrando. Por quê? Porque eu estava ouvindo, andando, um palestrante, vou falar o nome dele não, palestrante famoso, não é espírita não, mas ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, nós somos espíritos que estamos numa experiência humana. É isso que o Espiritismo nos ensina. As pessoas até dentro dos espíritos, mesmo sem espírito. Porque o Espiritismo ele vem nos ensinar isso. E nós não somos homens, não somos mulheres, nós somos espíritos. Todos. E o meu corpo, eu tenho prazo de validade, vai vencer um dia. Eu vou retornar
viajar no mundo dos espíritos, fazer um balanço da minha vida junto à consciência. Vou pedir uma moratória de prazo, igual os americanos, né? Essa loja que quebrou aí, ela não vou pagar as dívidas, não. Aí foi lá e pediu um prazo, né? Nós também. Aí a gente volta aqui para a Terra, reencarna, começa um corpo novo e continua a luta. E aí a gente pode perguntar assim, então, mas aí vai chegar um ponto que eu vou apagar todo o meu mal que eu fiz? Não. Quando comecei a frequentar o centro, em 92, às segundas-feiras, tinha reunião pública, né? Lá no aniversário. Até participava, né? Eu ficava prestando atenção nas comunicações dos espíritos. Eu ficava sentado no canto, morrendo de vergonha. Eu ficava no fundo, eu pensava assim, tipo, sentar na frente, Charles Cisa botou o evangelho para mim ler, ele mandou por ler comigo. Eu ficava, entrava lá, sentava lá na Djalma, sentava, ficava quietinho. E um dia, não sei o que aconteceu, eu vim parar aqui, ó, não sei como, na sala que eu vi, eu estava ali. O que o Charles Cisa fez? Eu tremia, suava a mão, e eu ia, vou falar a parada com ele, não. É o que o marido anda fazendo comigo. E aí, às segundas-feiras, tinha comunicação e os espíritos sofriam e falavam uma coisa. Eu não construía minha morada do lado de cá, estou sofrendo. Eu ficava por entender, falei, lá tem construir morada também, eu não estou pagando a minha até hoje. Tem isso também, construir morada do lado de lá, não? E que morada. Aí na outra semana os espíritos, eu não construí minha morada, eu estou sofrendo, eu falei, meu Deus do céu. E você vai estudando, vai estudando. Isso foi em 92, se não me engano. 30 anos depois eu entendi. Tudo que a gente pensa, todo pensamento que a gente emite, está espalhado no universo. Tudo. O universo é infinito. Então, cara, quando a gente desencarna, a gente vai viver nesses pensamentos nossos. Os nossos pensamentos são as nossas moradas. Como é que são as nossas moradas? Porque o dia que a gente retornar ao mundo espiritual, nós vamos habitar nas nossas obras. De tudo que a gente faz, está espalhado no pensamento do universo. Aí vocês falam assim, então não é lascado. Por enquanto. Não tem que passar uma borracha? Não. Como é que a gente faz? Bom, nós somos infinitos, não somos? Hã? Somos, gente? Hã? Alguém me dúvida? Então, o dia que a gente melhorar, a gente vai começar a fazer o bem. E nós vamos parar de fazer o bem mais. Aí nós vamos entupir o universo do bem. Aí vai chegar um momento que aquele mal que nós fizemos em relação ao bem vai ficar insignificante. Mas o mal que a gente fez está lá gravado. Só que o bem que a gente fez é muito maior. Ou melhor, será muito maior. E aí nós vamos habitar onde? No bem que a gente fez. Aí nós vamos chegar e falar assim, eu construí minha morada. Demorei 30 anos para aprender isso. Eu sou submeio. Eu ficava por entender. Você lembra dessas comunicações, não lembra? Eu não fiz a minha morada, eu não fiz os espíritos chorando. Eu ficava, gente, o que é isso que eu estou falando? Eu lembro em 2007. Que o Espírito falou que você tinha essa. Sua mãe que contou. Os primeiros cuidados com os filhos que você tinha, a missão de evangelho.
afetado ninguém não, com a consciência desse negócio aí. Mas assim, a gente tem que entender que tudo que a gente faz vai refletir alguma coisa. Então, se tudo que a gente faz vai refletir alguma coisa, é aconselhável que a gente comece a fazer bem. Para que a gente comece a ter um ambiente à nossa volta. E você não fica triste não. Paulo de Tarso mandou apedrejar uma pessoa. Eu acho que ele fez um pecado maior que o nosso, né? E ele reconciliou com a sua consciência, com Jesus, se tornou o maior pregador do Evangelho na sua época. É graças a Paulo de Tarso que os ensinamentos do Cristo se espalharam por toda a costa do Mediterrâneo. E dali espalhou pelo mundo. Então, isso tudo que a gente está conversando aqui, tem um pouquinho aqui de Pedro, tem um pouquinho de Paulo, Santo Agostinho. A Santa Bárbara, que é a mãe de Santo Agostinho, rezava todo dia. Seu filho largasse aquela vida. Largou. E para terminar sobre o julgamento, você deve estar perguntando assim, mas eu aprendi a vida inteira que Deus julga. Você sabe o que Deus julga? Deus julga o nosso futuro. A consciência julga o nosso passado. Então, o dia que Paulo de Tarso caiu do cavalo, ou do camelo, né? Jesus falou assim, Paulo, por que me persegue? E aí Paulo acorda e fala assim, mestre, o que queres que eu faça? Quer dizer, ele estava indo ali, Paulo estava indo a Damasco matar Ananias. Não era? Porque Ananias estava fazendo em Damasco a mesma coisa que Estevão fazia em Jerusalém. E ele falou, vou matar esse Ananias, né? Porque não adianta prender esse povo mais. E outra coisa, não vou mandar a Polícia Federal, não. Eu vou lá. Ainda bem que caiu aqui no teatro. Eu vou lá. E aí Jesus aparece em espírito para ele, na forma de um clarão tão forte que Paulo ficou momentaneamente cego. 3 dias. 3 dias? 3. E aí, Paulo ali muda. E aí Jesus, na condição de procurador de Deus, ele julgou o futuro de Paulo. Falou assim, não, isso aí vai dar certo. Porque se Jesus visse que Paulo não tinha futuro, ele não ia nem procurar Paulo. Vocês viram? Entenderam? Então nós temos essa bênção. Enquanto a nossa consciência julga todo o nosso passado, Deus julga o que a gente pode fazer para o futuro de bem e nos dá a oportunidade para que a gente faça. E Jesus, que tem uma procuração de Deus na terra, fez isso com Paulo. Aí Paulo fala assim, mas como é que eu faço? Estou cego, 3 dias. Aí Jesus fala assim, entra lá em Damasco, procura Ananias. Ali, Jesus já estava fazendo o primeiro teste com Paulo, da humildade. Porque Paulo estava indo lá matar quem? Ananias. E agora ele ia procurar quem? Procurar ele? Ananias. E Ananias estava lá em Damasco, e pelas redes sociais, os grupinhos do WhatsApp, ele já ficou sabendo que Saulo estava chegando para matar ele. Ele já estava preparando para, A que Ananias está saindo, ele escuta a voz. Ananias, sim senhor, o que o senhor quer? Saulo está vindo para Damasco. Eu sei, beleza. Ele vai te procurar para você curar ele. Ananias disse, o quê? Ele vai procurar, você vai curar ele. Ananias disse, não está indo me matar, não, como é que eu faço? Mas Ananias era fiel. Se o senhor está falando que eu vou me curar ele, eu vou curar ele. Então ali a gente vai saber como é que é as coisas, né? Um estava indo para matar, o outro ia fugir. O que ia matar teve que procurar para ser salvo pelo que ele ia matar. E aquele que ia morrer teve que salvar, que é esquisito, né? Mas é assim que funciona o universo.
E Jesus acertou, porque Paulo fez um trabalho excelente. Então, se eu quero mudar, gente, eu não preciso esperar 60 mil anos. Se eu mudar de coração, Deus fala assim, você gosta de beleza. Então, vamos lá. Aí as oportunidades para melhora aparecerão em nossas vidas. Então, nós temos as nossas consciências carregadas, mas graças ao Evangelho, nós sabemos que a prática da caridade, a gente perdoar o semelhante, a gente ser indulgente e a gente fazer o bem, vai aliviar muitas das nossas dívidas. Na verdade, a nossa consciência é o nosso juiz. Mas a caridade que nós praticarmos será o nosso advogado, que vai nos defender nessa causa. Então, Jesus que nos abençoe a todos, nos ilumine e vamos nos reconciliando com as nossas consciências. Porque a lei do amor, a cada dia, nós sabemos que é difícil, porque nós não estamos acostumados. A gente não está acostumado. Tudo aquilo que a gente não está acostumado a fazer, a gente tem dificuldade. Mas nós temos que começar. Quem sabe daqui a 60 mil anos a gente encarna em Uberaba, né? Psicografa aí 400 livros. E quando tiver velhinho, fala assim: ô Evandro, o que você mais se orgulhou de fazer na Terra? Eu vou falar assim: 60 mil anos. Eu vou falar assim: coisa que eu mais me orgulho, eles não ter feito mal a ninguém. 60 mil anos passa rápido. Jesus que nos abençoe e nos ampare a todos. Que bom ver o salão todo cheio. É uma grande oportunidade estarmos aqui com os conhecimentos que o Evandro trouxe para todos nós. Eu espero que cada um de nós saia daqui sabendo um pouquinho mais e principalmente colocar em prática o que aprendemos. Não é o nosso objetivo fazer o bem sem olhar a quem? Então está em nossas mãos, está no nosso querer. E não vamos deixar para amanhã, não. Como disse o nosso irmão Tizá, amanhã pode não chegar, pode ser tarde. Então vamos fazer hoje, vamos buscar aquilo que está ao nosso alcance, conhecimentos que já temos e pôr em prática. Gente, então, antes de encerrar, no próximo dia 7/2, que dá na terça-feira, estaremos recebendo aqui a Bernadette, né, que dá numa terça-feira. Todos já estão convidados, né, espero que todos compareçam para prestigiar a nossa irmã. Tá bom? Então eu conto com a presença de cada um e quero agradecer a presença de cada um aqui, né? Todos os amigos, irmãos no mesmo ideal. É isso que somos. Então, depois do encerramento, gente, teremos o nosso tradicional chazinho, né? Com as quitandas que foram preparadas para nós. Então, não vão embora, viu, gente? Eu convido o nosso irmão Washington para fazer o encerramento para nós, né? E que cada um retorne para os vossos lares na companhia dos nossos anjos guardiões. Que assim seja. Washington. Nós queremos agradecer a Deus, né, a Jesus, a oportunidade que tivemos na noite de hoje. Agradecer ao nosso irmão Evandro, né, por nos deixar essas mensagens apresentadas. Nos auxiliou tanto. Espero que todos, né, tenham compreendido, né, a mensagem
comece a policiar os pensamentos, as mentes, os atos. Que Deus e Jesus nos dê força